Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 8 de julho de 2016, 8/7. Eu sei que eu vou fazer uma frase de duplo sentido e até meio pejorativa, mas tem muita revista, tem muito jornal que coloca a frase "a tocha no Brasil". E vamos combinar que é verdade, é uma tochada no Brasil, né? A tocha no Brasil. E isso tem um tom muito pejorativo. Mas vamos combinar uma coisa: os projetos de poder do PT foram planejados para criar pão e circo. E nem tanto pão, mais circo. No momento que a Dilma percebeu que ela ia cair, os estoques de alimento do Brasil foram doados para outras nações. Ela esvaziou os estoques de alimento com doações internacionais. É a vingança do governo Dilma Rousseff o processo de impeachment sendo apoiado pela população brasileira. Antes disso, ela tentou fazer a Copa do Mundo. E no ano da Copa do Mundo ficou definido pelos analistas políticos, inclusive eu, que era necessário uma transformação, uma alternância de poder. E o que aconteceu? Foram mascarados os números, que hoje nós sabemos, que ela dizia que não tinha nenhum dos problemas que nós temos hoje dentro do cenário. Inclusive, ela ainda continua dizendo isso. Ela diz que tudo isso foi forjado, que esses números que estão sendo apresentados não existem, porque os números que existem são os que ela criou. Essa manipulação de números, essa informação distorcida, isso aí é exatamente o que fez com que ela chegasse ao poder. Ela dizia que não tinha crise, que não tinha nada. Lula, inclusive, chamava esse tipo de coisa de marolinha. Crises ele chama de marolinha. Ele está falando para os países internacionais, para a imprensa internacional, de que isso que estão fazendo com ele, com a Dilma, é golpe. Quando eles ficaram 13 anos ininterruptos no poder. Eles devem entender o que de golpe, né? Porque desse jeito, falar em oposição quando eles tiveram durante todo esse período maioria no Congresso Nacional, beira o absurdo. Falar de ilegalidade quando eles indicaram a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal é um absurdo. Mas eles usam isso como discurso, eles usam como semântica. Eles invertem valores, é essa a prática. E eles usaram, tanto politicamente, a Copa do Mundo como as Olimpíadas, em anos eleitorais, para tentar fazer a retomada do poder. No caso, estava previsto que se o Brasil ganhasse as Olimpíadas, ou melhor, a Copa do Mundo, que Dilma teria menos rejeição e que teria mais facilidade de chegar ao poder. Então existe uma teoria de que o 7-1 foi proposital, que foi um sacrifício dos jogadores brasileiros para que o povo brasileiro tivesse uma rejeição, uma decepção tamanha, e com essa decepção alternasse o poder nacional. Foi um sacrifício dos jogadores brasileiros. Essa é uma teoria. Não quer dizer que seja verdade. Mas existe uma grande teoria a esse respeito. Porque realmente
Era uma forma de criar uma tristeza nacional e reverter isso nas urnas para que o Brasil se transformasse numa democracia através do voto. Infelizmente, as pessoas que poderiam ter feito essa alternância de poder cruzaram os braços, não votaram, votaram em branco, votaram nulo ou se abstiveram de votar. Mais de 20 milhões. E por 3, 4% de votos aconteceu essa desgraça do quarto governo petista e tudo isso que nós estamos vivendo agora. Por omissão, por preguiça de 20 milhões de brasileiros, de simplesmente votar. Isso é o que faz a gente não acreditar em um técnico, um cientista político, em acreditar em fake, ou acreditar que nada promove a alternância de poder, que nada, nem ninguém pode transformar essa realidade. Votar na oposição, mesmo que não seja a tua oposição, a oposição que tu quer, promove sim a alternância de poder, a oxigenação de poder. E quem te falar o contrário, quem te disser o contrário, está mentindo, está te enganando. Endeusar uma pessoa acima de um partido, ou de uma ideologia, alguma coisa, promove esse tipo de coisa. Pessoa nenhuma está acima do bem e do mal. Todas as pessoas são seres humanos, elas têm falhas e elas têm qualidades. A alternância de poder se faz necessária, a oxigenação do poder se faz necessária, para que a gente consiga fazer a transformação social real e política também. Se tu não entender isso, tu vai sempre ser governado por ditadores. E isso tem que entrar na tua cachola, de alguma maneira. Pois bem, não bastasse essa situação, os legados da Copa, quais foram? Houve legado da Copa? Algumas cidades foram cidades sedes. Nessas cidades sedes, houveram chamados legados da Copa. Quantos desses foram concluídos? Quantas obras tiveram real qualidade naquilo que foi investido? Quanto desvio de dinheiro foi feito com o legado da Copa? O legado da Copa foi a corrupção. Ponto. Tá? E das Olimpíadas. Quantas cidades vão ficar com as Olimpíadas? Apenas uma. Desta uma só que vai ficar, ela está hoje em risco, inclusive, de invasão estrangeira, está em risco e hoje em atentado terrorista. Ela colocou o povo, algumas das suas obras estão exatamente desmoronando, como foi o caso da ciclovia, e outras estão sobre análise, correndo o risco de nem acontecer Olimpíadas, nas vésperas das Olimpíadas, sendo boicotadas. Já começaram a ameaçar o boicote em alguns países nesse sentido. E o risco, porque acontece o seguinte, o Brasil não tem histórico de terrorismo, os eventos no Brasil não têm histórico de terrorismo, mas as Olimpíadas sim. Em todas as Olimpíadas existe histórico de terrorismo, de ataque terrorista. Trazer um evento que tem histórico de ataque terrorista, no momento onde nós estamos com um cenário de guerra civil ou de possível invasão estrangeira, de ameaças, e um partido lutando para fazer isso dentro do próprio país, por puro terrorismo, não é o melhor caminho. Exatamente o partido que chamou as Olimpíadas para o Brasil. Este partido o presidente de honra, Lula, é presidente de honra do PT. E está indo para a imprensa internacional conclamar os países do Mercosul, os países da América Latina e outros países do mundo a defender Dilma contra o judiciário, contra o legislativo e o executivo nacional atuais. O judiciário esse que ele e a Dilma colocaram maioria lá dentro. E ele está dizendo que é ilegal o processo de impeachment, que foi todo ele gradativo e nas formas da lei, com reconhecimento do judiciário. Tudo isso não passa, tá, de cortina de fumaça. Eles são criminosos. E o legado da Copa e o legado das Olimpíadas não passam de uma atochada no Brasil e no brasileiro. O legado da Copa, o legado das Olimpíadas é uma atochada no Brasil
e no povo brasileiro. Agora vocês lembrem disso nas próximas eleições. Lembrem da atochada no Brasil. Muito obrigado pela atenção dispensada.